pessoas, eu sou o Bruno de Palma e hoje a gente vai ver os maiores gladiadores do Império Romano. Vem comigo! Alô! Mais um vídeo aqui no Caverna Medieval e cara, os combates entre gladiadores eram extremamente populares na Roma antiga e eles eram tipo os jogos de futebol que a gente tem hoje. A galera podia ganhar muita fama e riqueza. Embora existam aí poucas descrições literárias sobre o combate gladiatório, eles foram imortalizados em grafites comemorativos, sim, tinha grafite em Roma, inscrições e até relíquias artísticas. Já vimos aí grandes gladiadores no cinema, como Espartacus, que ficou muito famoso, e até o Imperador Cômodo. Mas haviam outros grandes gladiadores que fizeram história, alcançando a glória e a vida luxuosa em Roma. Então a gente vai ver aí os top 10 maiores gladiadores de Roma. Mas antes, você já sabe, curte, comenta e compartilha esse vídeo aqui para ajudar o Caverna Medieval a crescer. E agora tem camiseta do Caverna, camiseta do Caverna. Olha que fodástica esta camiseta da Joana d'Arc, porque eu não tenho medo, eu nasci para isso. Mano, se você quiser comprar as artes do Caverna, olha que foda, tem essa aqui da Joana d'Arc, tem esta caneca, olha aqui, esta caneca do filme Coração Valente. Todo homem morre, mas nem todo homem realmente vive, caralho. Vai lá fazer seu show, olha que foda, mano. Isso aqui, não apenas você vai ter um pedaço do Caverna com você, mas você vai mostrar pra galera aí o quão foda você é. Tão foda quanto Joana d'Arc e tão foda quanto William Wallace. Então já corre, primeiro link aqui na descrição, vai lá ver a loja do Caverna que tá maravilhosa. Agora está passando um helicóptero aqui por cima, porque é medieval com helicóptero medieval. Em 10º lugar na nossa lista está Marcos Antônios Exocus. Ele foi um gladiador aí nascido em Alexandria, no Egito, que veio para Roma lutar nos jogos que celebravam o triunfo depois da morte de Trajano, em 1117, quando o Império Romano estava no seu auge. Lá no seu túmulo está registrado que, no segundo dia, como novato, ele lutou contra o escravo de César, Araxes, e recebeu mício. O que é esse mício aí? Era um privilégio onde o combate era interrompido, antes aí de qualquer lutador ser morto, e eles podiam ir embora na buena. Ninguém precisava morrer. Esse cara aí não ficou tão famoso assim, mas provavelmente ele conseguiu fama, riqueza e conseguiu se aposentar como um cidadão romano, porque uma curiosidade, todo gladiador era um escravo de guerra provavelmente, ou um escravo com dívidas. Em 9º lugar está duas gladiadoras, a Amazona e a Aquileia. Essas duas gladiadoras aí, ó, gladiatrix, são retratadas em um relevo de mármore na cidade de Halicarnasso, lá na Turquia. Num mundo fortemente influenciado pelo gênero, como era a Roma, geralmente isso era um escândalo quando duas mulheres se apresentavam ao invés de dois homens. Os historiadores romanos descreviam lutas com gladiadoras, mas para dizer que o esporte era vulgar, que não era um esporte da hora. Olha só. De acordo com a inscrição em grego, a Amazônia e a Aquileia receberam seu perdão e liberdade antes do final do combate. O relevo mostra também as mulheres fortemente armadas com caneleiras, lâminas e escudos. Eram verdadeiras guerreiras romanas. Em 8º lugar, Tetraites. Grafites em Pompeia descrevem Tetraites como um gladiador de peito nu, sem armadura, popular em todo o Império Romano. Vasos de vidro, incluindo um encontrado no sudeste da França em 1855, registram aí a grande batalha de Tetraites contra o gladiador Prudes. Em 7º lugar está Marcus Atilius. O seu nome aparece em vários grafites aí na cidade de Pompeia também, ganhando fama depois de derrotar um homem que havia vencido 12 das 14 lutas que ele tinha lutado. E depois, esse cara ainda venceu outro oponente com um histórico impressionante. Geralmente, quanto mais tempo você era gladiador, menor era a sua chance de morrer na arena. Então o feito desse cara foi impressionante. Como o público gostava aí de lutas equilibradas, que davam mais emoção, era mais legal você ver uma luta demorada do que uma luta que demorava 2 segundos. Um gladiador mais veterano, que já havia ganho aí 20, 30 lutas, raramente tinha um oponente à sua altura. O cara também não lutava porque ele estava ficando famoso e o seu preço ficava muito caro. Como é que o seu mestre ia deixar morrer, ia perder um gladiador que era famoso e todo mundo queria estar perto ali? Então, geralmente, o cara quando ficava famoso, ele deixava de lutar para preservar o seu valor aí e só fazia lutas especiais. Em 6º lugar, mais uma duplinha, Priscus e Verus. Existe apenas um registro de luta de gladiadores de toda a época romana,
que tenha sobrevivido até hoje. Parte aí de uma série de epigramas escritos para a inauguração do Coliseu em 79 d.C. Inclusive, vê esse meu vídeo aqui sobre a construção do Coliseu e quanto custaria para fazer o Coliseu hoje. Esse registro descreve um confronto épico entre os rivais Priscus e Verus, que foram a principal atração dos jogos do dia de abertura ali do Coliseu. Depois de horas lutando exaustivamente, os dois largaram suas armas, deixando para o imperador Tito decidir aí os seus destinos, que concedeu a liberdade aos dois. Um gladiador, como a gente falou, era um escravo, e um dos motivos aí para eles lutarem, além de serem obrigados, é de ter a sorte de conseguir a sua liberdade. Mas como aí as suas lutas geravam um grande espetáculo para o público, um grande capital político para os governantes e muito lucro para os seus donos, raramente aí um gladiador conseguia a sua liberdade. O que ia acontecer é que ele ia ficar a vida inteira lutando e ia morrer um escravo gladiador. Em quinto lugar, Espículos. O imperador Nero tinha Espículos como um dos seus gladiadores favoritos. Ele recebeu riqueza e terras de Nero, incluindo aí propriedades e residências iguais às de homem que haviam celebrado triunfos, conforme conta o historiador romano Suetônio. Esses triunfos aí eram dados para grandes guerreiros que eram heróis de batalhas ou até generais. Além disso, o historiador relata que antes de morrer por suicídio, Nero chamou Espículos para matá-lo, e ao ver que ninguém apareceu, ele exclamou: "Eu não tenho nem amigo, nem inimigo." Em quarto lugar, Flama. Flama foi um gladiador sírio que lutou na arena durante o reinado de Adriano, no início do século II d.C. A sua lápide na Sicília registra que ele morreu com 30 anos e ele lutou 34 vezes na arena, um número aí bem maior que a maioria dos outros gladiadores, e venceu 21 dessas lutas. O mais impressionante é que ele ganhou sua liberdade 4 vezes, mas se recusou a ir embora, voltando ao combate. Esse aí gostava da treta, o cara podia ir embora, viver sua vida, mas não, vamos lá sentar a porrada em todo mundo. Em terceiro lugar aí, começando a lista dos grandes famosos, tá o imperador Cômodo. Os esportes romanos, chamados de ludi, eram feitos para entreter o público. Aliás, é daí que vem a palavra lúdico. As pessoas levavam esses jogos muito a sério, valorizando aí o atletismo e a técnica usada, mas o povo comum não participava, porque era uma vergonha para qualquer cidadão romano você ser um atleta ou um artista desses espetáculos, ou até mesmo se casar com um, principalmente por ser visto como algo afeminado e ligado à cultura grega, além dos caras serem escravos. Mas isso não impediu o imperador Cômodo de ser um astro. Nero, em sua loucura, pode até ter forçado seus senadores e as suas esposas a lutarem como gladiadores para ferrar eles, mas Cômodo, que governou entre 176 e 192 d.C., entrou voluntariamente na arena, vestindo-se aí como um gladiador e lutando de verdade. Mas, segundo Cassius Dio, um historiador contemporâneo, o Cômodo lutava contra gladiadores que usavam espadas de madeira, enquanto ele mesmo atacava com espadas de aço e bem afiadas. Bem malandrinho esse Cômodo aí, né? Um cagão da porra. Cômodo depois foi assassinado por senadores que tinham medo de serem humilhados por ele. Um dia antes de receber honrarias como gladiador, esses senadores subornaram o lutador Narciso para estrangular o Cômodo, enquanto ele tomava banho. Cômodo é frequentemente visto pelos historiadores modernos como o imperador que marcou o início do declínio de Roma. E um dos motivos para ele ter sido gladiador foi isso, para tentar reconquistar aí a sua glória. Vimos que não. Em segundo lugar está o famosíssimo, mas nem tão conhecido, Criso. Criso foi um gladiador e líder militar de origem gaulesa. Seu nome significa o cacheado em gaulês. Ele foi um dos subordinados de Espartacus, liderando a revolta dos gladiadores. Quando Criso foi morto em 72 a.C., assassinado por Quintus Arrius, junto com outros 20 mil escravos rebeldes, Espartacus ordenou que 300 soldados romanos fossem mortos em sua homenagem. E a gente vê então que o filme Gladiador mistura a história de Criso, porque tem essa revolta lá, com a história do Cômodo, porque o Cômodo aí aparece no final ali, né, em todo o filme, mas no final lutando com ele, e ele corta ali a perna do gladiador para ele não conseguir lutar, mas na verdade ele dava espada de madeira pra galera. E em primeiro lugar, é óbvio, Espartacus. Os primeiros grandes jogos públicos romanos ocorreram em 264 a.C., no Fórum Boário. E até o século I a.C., esses eventos se tornaram fundamentais para as campanhas políticas dos romanos, fazendo com que imperadores e
senadores ganhassem reconhecimento e prestígio público. Spartacus, o gladiador romano mais famoso, treinou em uma escola de gladiadores nesse período. A fama de Spartacus se deve à sua liderança em uma rebelião de gladiadores em 73 a.C., com um exército de escravos fugitivos. Eles eram vistos aí como terroristas, e mesmo assim, o exército de gladiadores resistiu às legiões da República Romana por vários anos, até que Licínio Crassus assumiu o cargo de prétor, que era um magistrado responsável pela justiça urbana ali de Roma. Quando a rebelião foi encerrada, 6.000 gladiadores, que eram escravos, foram crucificados ao longo da Via Ápia para servirem aí de exemplo. E aí, curtiram esse vídeo que a gente conheceu mais sobre os gladiadores romanos e a sua história, além de conhecer vários gladiadores famosíssimos durante o Império Romano? Então já sabe, curte, comenta e compartilha aqui embaixo o vídeo do Caverna para me ajudar a crescer e, ó, vai conferir a loja lá que tá maravilhosa, só coisa foda, e você vai fazer parte do Caverna Medieval. Obrigado por estar aqui comigo até o final, nos vemos no próximo vídeo que é amanhã. Falou!